Carta aberta do padre Hermino Ferreira, da Diocese de Bragança-Miranda, ao seu bispo. Como é público e notório, o jornal Fraternizar, na sua edição 140 de outubro de 2018, publicou uma carta aberta do padre Hermino Ferreira, da Diocese de Bragança-Miranda, e esta carta é depois divulgada também no blog muito conhecido chamado A Viagem dos Argonautas. Nem vocês sonham quanto o seu conteúdo da carta, irrefutável, está a ser discutido à boca cheia e também e sobretudo à boca calada na Diocese de Bragança-Miranda. Porque Padre Hermino é agora cego em consequência da diabetes, eu decidi dizer a carta aqui para que ele possa escutá-la e, sobretudo, possa escutar 3 comentários que já constam no blog A Viagem dos Argonautas, um dos quais, desses 3 comentários, é meu. E então, eu recebo esta carta como diretor do jornal Fraternizar Online, esta carta aberta, e depois divulgo-a depois de confirmar a veracidade da mesma. Espero assim, com ela, contribuir, digo eu no jornal, para que a comunicação entre o padre Hermino e o respectivo ordinário do lugar aconteça, para bem de ambas as partes. Aí vai a carta. Diz assim: Dom José, logo após a sua tomada de posse como bispo residencial desta Diocese de Bragança-Miranda, apressei-me a ir ter consigo para combinarmos a inauguração da capela funerária do lugar da Cabreira, Diocese de Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé. Resolvido o assunto e com a sua permissão, sugeri-lhe algumas ideias que me pareciam poder vir a ser-lhe úteis no governo da dita diocese e que passo a descrever. Primeiro, se repararmos, vemos que a natureza nos dotou de 2 ouvidos, uma só boca, onde se aloja a língua com 2 travões, os dentes e os lábios, o que quer dizer que devemos estar sempre prontos para ouvir, mas sem nos deixarmos emprenhar pelos ouvidos, como nos ensina o provérbio transmontano. 2. Segundo, ainda é muito novo como bispo. Veja de quem se rodeia, porque quer queiramos, quer não, somos sempre influenciados por aqueles que trabalham conosco. Terceiro, por favor, vá aos cerijais, estude o caso a sério e a fundo, com verdade e justiça. Tire depois as suas conclusões e siga-as. Já passaram alguns anos, desde então até agora. Gostaria de perguntar-lhe se realmente tem sido bispo residencial, já que muitas vezes ao telefone respondem-nos que está para Fátima, que está para Roma, que foi para Moçambique, para Angola, Alemanha e não sei onde mais. E ao telefone, falo por experiência própria, em vez de haver gente a responder, há um gravador de chamadas onde se deixam mensagens que ficam sem resposta. Lembra-se de no passado, sábado 7 de outubro de 2017, quando nos preparávamos para a concelebração na Catedral, me dizer: olá, Padre Hermino, como está? A que eu respondi com humor: estou à espera da sua resposta às minhas numerosas chamadas, Sr. Bispo. E porque continuava sem resposta da sua parte, no funeral do diácono Mesquita, na sacristia da igreja de Macedo de Cavaleiros, eu abordei, prevenindo que era necessária e urgente uma reunião com os 4 presbíteros daquela unidade pastoral sob a presidência, senão eu abandonaria a unidade aos 28 de fevereiro passado. No enterro do padre Ivo, abordei-o novamente pedindo-lhe uma audiência. Respondeu-me que havíamos de falar. E como a dita reunião não se fez e nem chegámos a falar, eu saí, como havia dito.
De maneira alguma eu poderia admitir um moderador residente num quarto contíguo a um dos colaboradores a quem, pela calada da noite, mete por baixo da porta do quarto a folha de serviço para ele executar no dia seguinte. Pergunto, poderemos chamar a isto comunicação? Não será antes uma subjugação, ou pior ainda, não é isto uma escravidão? Ou até racismo, porque ele é de cor? A quantas cartas que lhe dirigem, algumas com aviso de recepção, já lhes deu resposta. É que quem espera, desespera, Dom José. Quanto ao segundo ponto, não é o próprio direito canónico que manda haver na Diocese o Colégio dos Consultores e o Conselho de Presbíteros? Quantos presbíteros têm, com experiência e competência, fazem parte dessas instituições para moderar as ideias peregrinas dos mais novos? É que eu ainda hoje não entendo por que razão todos os candidatos a presbítero, antes da ordenação, são analisados pela equipa formadora psíquica, física, cívica, moral e academicamente, para ver se atingem os parâmetros exigidos e depois de ordenados, ficam apenas executores da vontade do moderador, já que não há reuniões para se analisarem as ideias e iniciativas de todos e de cada um dos membros da unidade pastoral. Só assim poderia haver responsabilidade, compromisso e motivação. De contrário, há indiferença e desleixo que levam ao abandono. Como explica, por exemplo, que um pároco tenha celebrado uma missa ezequial na Sexta-feira Santa de 2016? Se as unidades pastorais dão assim tão bons resultados, porque se vê menos prática religiosa nas nossas comunidades. E para solucionar o problema, pensa-se então na anexação de paróquias. Mas será que o povo que não frequenta na sua própria localidade vai a outra localidade a 10 ou 12 quilómetros de distância, sob o rigor do inverno ou sob o sol escaldante de verão? E os idosos e deficientes, como podem deslocar-se? E têm meio de transporte para isso? E, já que estou em perguntas, avanço mais uma. Ao que consta, há depositada na conta da Caritas Diocesana uma quantia superior a 2 milhões de euros. Desde quando se está a amontoar esse dinheiro? E será que desde o início até ao presente ainda não houve necessidades que deveriam ter sido pagas com esse dinheiro? O que pensa o Sr. Bispo fazer com ele? Quanto ao terceiro ponto, a respeito dos cereais, na Quinta-feira Santa deste ano 2018, alguém do Patriarcado me perguntou pelo Sr. Cônego Dr. Manuel Joaquim Ochoa e eu disse, aos 17 dias do mês de abril de 2017, pelas 16h30 faleceu o Sr. Cônego Dr. Manuel Joaquim Ochoa, que foi a enterrar às 14 horas do dia seguinte, sem praticamente haver tempo de avisar os amigos que porventura quisessem vir ao funeral. Por que tanta pressa? Será que este homem, mesmo depois de morto, ainda ensombrava alguém? Mais que uma vez lhe ouvi dizer aquele provérbio tão verdadeiro: o sol não pode brilhar junto do pirilampo porque os ofusca. Sim, o Dr. Ochoa morreu, mas deixou atrás de si uma obra que, tendo começado numa eira herdada de seus pais, paulatina, mas determinadamente, cresceu e se desenvolveu até ao ponto de ser a obra que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Só lamento que ainda não tenha passado um ano após a sua morte, quando alguém atrevidamente tenha decidido quebrar a harmonia e a unidade da mesma obra, já que, no lugar da capoeira, construíram uma capelinha. Para que santo? Como se a obra não tivesse sido dotada desde o início de uma capela ampla e bela, onde até nem falta um órgão de tubos para solenizar as cerimónias litúrgicas.
E por que razão, na fachada dessa dita capela, a imagem do Imaculado Coração de Maria está toda pintada de escuro? Foi às portas principais dessa capela, quando o senhor doutor Ochoa deixou de ser o pároco, que o pároco de então ufanamente saudou: "Olá, senhor capelão!" Ao que o doutor Ochoa prontamente retorquiu: "Mais vale ser capelão do que ser um abutre." Importa também sublinhar que antes de morrer, e já muito doente, no aniversário natalício foi-lhe oferecido um pouco de bolo e um cálice de porto. Como o doutor Ochoa, ao comer o bolo, se engasgou, o pároco, ao cumprimentá-lo, pergunta: "Custa-lhe comer?" Ao que ele respondeu: "Não, custa-me bem mais ver que estou a ser comido." É este o homem de quem diziam que já não estava no pleno uso das suas faculdades mentais. Poderão perguntar como é que eu sei tanto a respeito deste homem. E é com verdade, vaidade e orgulho que posso afirmar. Sei, porque ele próprio deixou escrito pelo próprio punho. O padre Hérmino Ferreira, de Vale Bem Feito, era o único padre da diocese que regularmente me visitava e telefonava. Diz com razão, diz o povo, e com razão: depois de Leão estar morto, até os burros lhe dão coices. E por aqui me fico, pelo menos por agora. Macedo Cavaleiros, outubro de 2018, Padre Hérmino Ferreira. Ora, como disse no blog A Viagem dos Organotas, este texto está publicado e aparecem 3 comentários. Lucas dos Santos diz assim: "Esta carta dá que pensar. Retrata bem o desespero de um padre que, para conseguir ser escutado pelo seu bispo, tem que recorrer a uma carta aberta e fazê-la publicar aqui. É triste a situação, mas muito reveladora do que andará pela Diocese de Bragança. E agora, senhor bispo? Vai desacreditar este padre, como desde há séculos é apanágio da Igreja Católica, desacreditar os que ousam pôr a nu os podres da Igreja? Melhor seria que depois disto o senhor bispo, juntos, fizessem um esclarecimento público ao vivo. Sim, ao vivo, só para termos a certeza que o senhor padre está a ser bem tratado por si e que não é coagido a dizer o que outros queiram que ele diga. Enfim, senhor bispo, por uma questão de honestidade, transparência, civilidade, humanismo, explique lá essa história dos 2 milhões de euros que a sua Caritas diocesana tem guardados, como refere a carta. E explique o resto que lá vem denunciado, sem azia, se faz favor. Coabades Dom José. Mário de Oliveira, que eu próprio também comento. Uma sábia e oportuna proposta esta de Lucas dos Santos, que põe à prova a capacidade de humildade do bispo Dom José Cordeiro. O padre Hérmino sentir-se-ia certamente compensado. Mas se não quiser ir tão longe, ao menos divulga aqui por escrito e no jornal Fraternizar, onde param os 2 milhões de euros da Caritas, também cada um dos outros parágrafos da carta. Porque o padre Hérmino é cego devido a diabetes, mas não é surdo, e escuta o que lhe for dito ou lido. E se nem este gesto é capaz de ter, uma coisa lhe peço: não se meta a perseguir quem apenas pede que o escute e se lhe explique. E, por favor, não faça nada que atente contra a vida dele, porque já não seria a primeira vez que quem na Igreja Católica se tornou incómodo aos da cúpula apareça morto dias depois na cama, numa aparente morte natural, sem que a autópsia ao cadáver revele o crime. Escutemos Jesus, o Filho de Maria. Quem entre vós quiser ser o primeiro, faça-se o último e o servo de todos. Também por causa disso, foi morto na cruz do império. Mostra, Dom José, que vai por Jesus, não pelo Cristo, poder invicto. Seja Jesus, não poder invicto. E, finalmente, de uma Ana Marques Gomes, que comenta: o senhor bispo recusa-se a falar com um cego? Que vergonha, senhor bispo. E são vocês, os pregadores da moral e bons costumes. São vocês os que pregam o amor ao próximo, a caridade, o saber ouvir, a paciência, a humildade e sei lá mais o quê. Que vergonha, senhor bispo.
O senhor padre deve-lhe obediência. É seu subalterno, mas assim compete-lhe ser humilde. Isto que o senhor bispo está a fazer a este padre é perseguição laboral. Que vergonha, senhor bispo! Será que há mais padres na sua diocese que, se o confrontarem, são perseguidos por si? E aqui se termina. E também está praticamente a terminar o tempo deste vídeo. Com o meu abraço e com o meu beijo.